Design Digital, parte 2, sobre design digital, atuação do profissional. Design digital. O significado da palavra design significa desenho gráfico para resolver problemas, enquanto que digital é aquilo que é virtual. Então, design digital é a manipulação, o trabalho de forma virtual, trazendo benefícios à arte com desenhos gráficos para resolver os problemas do cotidiano. Qual a diferença entre a escrita design ou design? Diferença entre eles é o seguinte, que design é a profissão e designer é a pessoa que exerce a profissão. Então, perceba que acrescenta aí o ER no final. Quando se trata com esse acréscimo de ER, é a pessoa que está exercendo essa função, ok? Áreas de atuação do profissional de designer digital. Então, o design digital pode trabalhar como animador, desenvolvedor de sites, né? Todos os produtos com identidade visual, editor de vídeos e fotos, desenvolvedor de aplicativos para celular, áreas relacionadas ao universo web, pode exercer qualquer atividade relacionada ao meio digital. Esse profissional ele pode trabalhar com infinitas possibilidades, né? Por exemplo, estamparias, pode trabalhar como estamparias de canecas, pratos, chaveiros, camisetas, que servem também para ser vendidos como brinde, criar artes, faixas, slogan, trabalhar em qualquer setor relacionado à arte. Perfil do designer digital. Qual que é o perfil desse profissional do design digital? Ele tem que ser, né, logicamente, criativo. Normalmente quem procura essa área é a pessoa que tem dom para desenhar, criar artes, né? Que é bem criativo nessa parte. E também tem que saber lidar com todos os métodos e alguns problemas que vão surgir nessa caminhada, né? Então, sempre está relacionado a um objetivo, a um equipamento, a um objeto, a um site, um logo, aplicativo, vai trabalhar com propagandas. Então, quando esse profissional ele começa a atuar nessa área, ele começa com pequenos trabalhos, né? E depois vai se expandindo para a criação. Tem outros profissionais que preferem ficar ali gerenciando, né, sendo chefe de uma determinado escritório ou departamento que cuida de artes, por exemplo. Toda empresa pode ter um departamento de arte, né? Ou cuidando da criação de mapas de informação, ou lidando realmente com a criação. E outros que preferem trabalhar, colocar a mão na massa mesmo, e criativo, e desempenhar seu papel com sucesso. A importância da criatividade. Normalmente, as crianças elas são as mais criativas do que o adulto, né? Porque elas têm aquele tempo extra, porque não tem muitas responsabilidades. O que eles têm a fazer é o quê? Brincar. E na brincadeira, né, inventando brinquedos, brincadeiras e outras coisas mais, eles conseguem criar, né? Criar, desenhar, inventar. Então, eles são os detentores da criatividade. E os adultos, com a responsabilidade, ele vai deixando de lado. Então, convido você a ser mais criativo, tá? Definição de criativo. Criativo significa inovador, que se destaca pela imaginação e pela capacidade de criar. Original, que se define pelo aspecto ou teor inventivo e inovador. Mente criativa. Publicidade, numa agência de publicidade, aquele que se encarrega de criação. Então, tem vários sinônimos aqui de criativo. Então, vamos criar.
Não importa do que você é formado ou o que você gostaria de estudar, o importante é ser criativo e deixar isso ser aflorado na sua pele. Então, agora em diante, a gente começa a verificar quais são as ações que um designer digital ele pode praticar no seu dia a dia. O profissional designer necessita, então, começar a praticar a observação. Então, observar as pessoas, os ambientes, a cada detalhe que ele perceber, né? Isso é de extrema importância. Olhar para o céu, ver como que está o céu, olhar as cores, tonalidade de cores, como as plantas estão, quais as tonalidades que as folhas estão apresentando, as flores, né? Então, tudo isso tem que ser, ou começar a ser observado por esse profissional para que ele possa, a cada dia mais, desenvolver suas habilidades, tá? Então, para desenvolver uma arte, né, uma arte em si, por exemplo, um cartaz, um banner ou uma faixa, ele tem que ter alguma coisa em mente e observar como as pessoas se comportam, né? Se de repente você recebeu um pedido para fazer uma faixa, um banner, você tem que saber qual o objetivo daquela faixa, qual o objetivo daquele banner e para que tipo de pessoas que vai estar vendo e analisando aquele seu trabalho, né? Temos que ver o comportamento das pessoas, né? Como essa arte ela vai se comunicar. Ela tem que trazer uma comunicação, ela tem que trazer uma frase, mesmo que não esteja escrito, mas que uma imagem possa falar por ela. Voltar à fase dos porquês, né? Quando a gente era criança, qualquer coisinha que a gente via era sempre por quê? Por que está acontecendo isso? Por que acontece aquilo? Ah, mas por quê? Você acabava de receber uma explicação, você falava, mas por quê? Não era assim? A gente estava numa fase dos porquês. Tudo era interessante, tudo a gente queria saber por que tinha surgido, o que tinha acontecido, e isso é natural, a curiosidade de uma criança. Então, para ser criativa, a gente tem que voltar nessa fase, de começar a perguntar por quê, né? Deixar mais claro quais são os critérios, né? Ser curioso, procurar respostas para poder você começar a se desenvolver novamente nessa área da criação. O profissional, né, ele tem que estar sempre atualizado, sempre informado, com notícias novas em mente, né? Porque o mundo ele passa muito rápido, tudo muda muito rápido, em determinadas áreas muito rápido, inclusive na programação, na informática. Hoje você aprende Python, amanhã Python está ultrapassado. Então você sempre tem que estar estudando, sempre melhorando, sempre inovando, tá? E a mesma coisa com o profissional que cuida da arte. Ele tem que estar sempre antenado com os assuntos na moda, né? Para ele poder estar gerando recursos novos, produtos novos, né? Então, se a gente se preparar, né? Enxergar coisas novas, aprender coisas novas, a sua mentalidade ela vai modificando, né? Ela vai melhorando. Então, sempre estudar vale a pena. O profissional deve estar receptivo a novos conhecimentos, né? Sair da zona do conforto é o que é necessário, né? Vamos aprender coisas novas, experimentar coisas novas, fazer coisas novas, porque a novidade é que traz o conhecimento, a novidade que traz o interesse em produzir coisas novas, né? Um desenho novo, buscar cores, tonalidades novas, né? Usar a criatividade. Vamos colocar a leitura em prática, né? Com essa parte de mídia, só celular na mão, faz com que muitas pessoas deixam de ler, né? Ficam só em pequenos trechos, não costumam mais pegar um livro e realmente ler, ou só ficam em áudio. O áudio só não resolve, gente. Vamos voltar à leitura, né? Porque falar, escrever, ela faz com que o profissional ela trabalhe tanto o seu vocabulário como também a sua imaginação
a sua ideia. Então, vamos colocar tudo isso em prática, vamos escrever mais, vamos ler mais, né? Não só conversar através da mídia, escrever textos em celulares. Vamos praticar a escrita, a leitura mesmo, não só ouvir, né, uma pregação, ouvir uma música, ouvir uma história de forma online, em áudio, mas escrever mesmo, colocar os olhos em livros, olhos em textos, porque se você lê, você começa a pensar, e se você pensa, você escreve, se você escreve, você lê, se você lê, você pensa, se você pensa, você escreve, se você escreve, você lê. Então, é uma roda viva. Se você quebra um desses elos, você para. Não devemos parar. Ser profissional, isso já engloba, né, a pessoa, além de começar um projeto, ela já estipular o seu cronograma de trabalho, fornecendo o valor do trabalho, ou da faixa, do banner, do que for, ou de estamparia, o que for. Tem que fornecer o valor declarado do trabalho, né? O tempo que vai ser executado, né? No momento que você for acionado para fazer um orçamento. Então, coloque seu prazo, quando você vai entregar, quando não vai, quanto custa, né? Para que você já cumpra seus prazos e seja confiável, porque não tem profissional mais bem qualificado, bem escolhido e representado quando ele cumpre todas essas diretrizes. Agora, o profissional que só enrola, ele é deixado para trás, tá? Então, não adianta talento ser maravilhoso no designer e não cumprir os prazos. Então, o profissional ele tem que ser completo. Então, o profissional ele tem que estar disposto a trabalhar, né? Não fazer graça. Ele tem que trabalhar a hora que for acionado. Se tiver uma longa demanda para aquela semana, ele tem que estar firme e forte, desempenhando o seu papel. Uma semana está mais tranquila, outra mais cheia, mas ele tem que estar disposto a trabalhar, né? E esse bom profissional, ele vai produzir todo o seu... as suas encomendas, né? Todo o seu trabalho, o seu projeto em prazos curtos, porque ninguém pode ficar esperando 3 meses para sair uma arte, né? Então, se alguém te pede um slogan, pede uma faixa, um banner, ou uma estamparia, seja o que for, ou uma criação de um site, você tem que dar um prazo curto, né? Porque a pessoa, normalmente, quem pede, já pede para ontem. Então, não pode realmente demorar nessa parte. Pessoal, na nossa área, né, na área da informática, na área de designer, onde mexe com mídias e tudo mais, é normal haver críticas. Críticas faz parte, né? Tem críticas que são construtivas, são críticas que são para derrubar mesmo. Então, a gente não pode deixar se abater quando recebe uma crítica, né? A gente tem que levar sempre uma crítica como ela sendo construtiva, mesmo que o fundamento dela é destrutiva. Porque se a gente levar toda a crítica para o lado pessoal, você vai fazer inimizades. Então, se uma pessoa, você fez um trabalho, um design, uma arte, e você entrega para o seu cliente, né? Normalmente você vai fazer em cima do que ele pediu para você, a não ser que ele deixe você a trabalhar livre. Agora, se você fez e mostra e não foi perfeito, ok, o que você gostaria que melhorasse nesse trabalho? O que você gostaria que melhorasse nessa arte? Você quer que eu faça assim? Quer que eu faça assado? Leve numa boa e faça o que o cliente está pedindo, porque na verdade ele sendo um cliente, ele está sendo o seu chefe naquele momento, né? Então a gente tem que ser criativo e também sempre quando vai aceitar uma proposta de trabalho, uma proposta de encomenda, sempre conversar antes com o cliente para retirar qual o objetivo que ele quer, né? Para que ele vai usar aquilo, o que ele espera do seu trabalho, né? Para que não ocorra críticas, porque crítica bate mesmo, é normal do ser humano, mas a gente não pode levar para o lado pessoal, ok?
Uma frase aí de Albert Einstein é o que? A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado. A imaginação envolve o mundo. Aqui um exemplo, né, muito criativo aí do McDonald's, que são influenciadores, né, da mídia. Então veja aqui de uma simples vassoura, porque eles gostam, pregam que são bem limpos, gostam da higiene, né? Em todo momento estão limpando, higienizando o ambiente. Então eles pregam essa teoria. E aqui eles estão trabalhando o quê? Com uma vassoura, né? Criando, através de uma vassoura, mostrando a letrinha M do McDonald's em cima de uma vassoura, né? Então, as cerdas da vassoura formam aqui um M. Então, viramos tudo de perna para o ar. Por quê? Porque eles representam nesse slogan, né? Nessa imagem, que eles pregam a limpeza, a higiene do ambiente. Aqui temos uma propaganda do Dia dos Namorados, né, que foi uma ideia de sacada de mestre de marketing, né, que são propagandas criativas aqui de uma empresa chamada Coliseu, onde ela pega a embalagem de um bombom e dentro ela coloca um par de alianças. Então, é uma sacada de mestre aqui nesse slogan, nessa arte, né, nessa imagem, porque ficou muito bonita. Aqui podemos dizer também que o diretor de arte ele tem muitas funções, né? Além dele coordenar, dirigir os projetos, encontrar os layouts adequados para uma determinada campanha, trabalhar em diversas modalidades, ele também tem que ser criativo, né? Ele concebe, ele cria também. Ele não só organiza, coordena, manda, né? Ele também tem que ser criativo e também realizar tarefas. Então, ele pode também trabalhar em anúncios, em outdoors, né? Em malas direta, em spots, trabalhar com rádio, cartazes, filmes, qualquer tipo de material, né? Seja para venda, para slogan, para web, trabalhar também com aplicativos e com brindes, né? Muito tem crescido essa parte de trabalhar com brindes, canecas, xícaras, pratos, roupas, né, camisetas, shorts, faixas, tudo trabalhando com artes. Aqui uma definição de design thinking, que é o quê? Pensar diferente, né? Que é um conjunto de ideias ou insight que vai aparecer aí na sua mente para abordar um determinado problema, um relacionamento, futuras aquisições ou informações que vão surgindo, tá? Então, dentro do design thinking, o que entra? Empatia, definição, ideia e ação, né? O teste, protótipo. Então, é um conjunto de ideias, então, um conjunto de insights que você pode abordar pensando diferente, né? Não precisa seguir a regra, sempre pode pensar diferente. Em seguida, vamos dar uma definição sobre o que é brainstorm, rush e portfólio. Então, outro termo também que é bem falado nessa parte de designer é o que? Brainstorm, quer dizer o que? Tempestade cerebral. Então, esse é um processo que envolve as ideias, né? Você vai produzindo as ideias com a equipe. Então, se você tem uma equipe que trabalha com você ou trabalha junto com você, formam-se ideias. Todo mundo dá sua opinião, todo mundo coloca suas ideias no papel, né? Ou na ferramenta. E isso daí faz parte, porque aí todo mundo participa, né? E começam também a fazer anotações de todas essas ideias. Pode ser ideia louca, absurda, não tem nada a ver, mas uma hora essa ideia compilada com ideia de outras pessoas, ela pode sair um produto muito bom. E uma coisa que o profissional deve fazer sempre, sempre ter em bolsa, né, um lápis, um bloco, um caderno,
para fazer rascunho. Rascunho é essencial, gente. Quantas vezes você está num ponto de ônibus ou num consultório médico e aí vem uma ideia na sua cabeça e você não tem um papel para rascunhar, né? Então, a chamada Roaching, que é o que? Organizar suas ideias. Comece a fazer isso. Quer dizer o que? Fazer o rascunho, né? Usar lápis, papel, protótipos. Se você tem uma ferramenta com você, né? Um tablet, um notebook, um celular potente que dê para você rascunhar alguma coisa ali, também vale a pena, tá? Então a ideia ela surge em momentos inesperados. Então isso faz parte. Então começar a rascunhar e trabalhar com o seu protótipo. E aqui, para quem ficou com dúvida, portfólio nada mais é do que uma pasta onde a gente reúne todos os trabalhos que a gente desenvolve no quesito aí, por exemplo, o profissional de design, ele vai colocar nessa pasta todos os desenhos dele, todas as imagens que ele criou, né, para fazer o que? Um portfólio, um livro de referência no qual ele possa mostrar para os clientes. A mesma coisa as pessoas que criam site, né? O site a gente pode criar um site já com os frames tudo determinado e aí você simplesmente vai colocar só conteúdos diferentes de acordo com o que for solicitado para você. Então é fácil de criar o portfólio e é um trabalho que você pode levar sempre consigo e mostrar para as pessoas, para os futuros clientes.